O tema, irmãos, das nossas lições desses meses tem sido heresias na história da igreja. Certas crenças e ideias que já existiam na época da igreja e que trouxeram alguns danos para a comunidade. Semana passada nós falamos um pouco sobre o que é o gnosticismo, que foi uma crença que atrapalhou bastante a igreja, quando ela começou a criar uma ideia espiritual estranha e perverteu a mentalidade da igreja. Eles começaram a ficar preocupados com superstição, com coisas místicas, com mitologia, com um pouco de astrologia e coisas desse tipo, e a igreja acabou se distanciando de Deus com algumas crenças muito perigosas. Uma delas é que o corpo é mau, a alma é boa, logo então o que a alma faz não tem tanto a ver com o que o corpo faz, o que acabava gerando uma libertinagem desregrada e uma fé confusa. Mas hoje eu quero falar para vocês de uma segunda crença, que é a crença dos judaizantes. Irmãos, essa palavra ela não está no texto bíblico. Essa palavra ela tem sido usada por meio de um verbo. Na verdade, foi uma palavra que tomou emprestado um verbo que está na carta aos Gálatas, que seria o verbo tornar judeu. Então, a ideia do termo judaizante é o ato de judaizar alguém que não é judeu. Eu vou ser mais claro. Quando o evangelho começou a ser pregado em todas as regiões da terra, o evangelho de Jesus, irmãos, ele atingiu judeus, pessoas da comunidade de Israel, que viviam naquela região da Palestina, mas o evangelho também foi levado a outras regiões da terra, e mesmo pessoas que não eram judias, que moravam na região de Jerusalém, da Palestina, Israel, eles começaram a ouvir o evangelho. Mas em poucos anos começou a surgir um conflito. Os judeus, aqueles que cresceram ouvindo a lei de Moisés, o ensino dos escribas, o ensino dos fariseus, eles que tinham muitas tradições e costumes. Eu vou escrever isso aqui porque é importante. A palavra tradição e a palavra costume. A religião judaica, irmãos, ela teve muita tradição e costumes. Mas alguém vai dizer, pastor, mas não foi Moisés que deu? Sim, Moisés é quem deu a lei que foi dada pelo próprio Deus. Só que tem um problema. Imagine o seguinte, irmãos, Moisés, ele deu por parte de Deus a lei. Vamos dizer que isso aqui é a tábua da lei que Deus deu para Moisés. Uma coisa única. Só que os escribas e fariseus, em alguns anos do passado, antes do nascimento de Jesus mesmo, eles começaram então a acrescentar ao ensino da lei algo que eles chamam de tradição oral e também uma espécie de comentário da lei. O que eles fizeram? Eles pegaram a lei dada por Moisés e eles tinham uma tradição oral, que era uma espécie de ensino não oficial dos mestres. E esse ensino então começou a ser difundido, e logo eles pegaram e fizeram aquilo em texto, e eles então guardaram, que é Midrash, Mishnah, essas palavras. E logo depois também, os mestres da lei começaram a pegar e os textos, eu vou colocar aqui, tradição oral, que são espécies de ensinos, passadas no ensino de boca a boca, e eles também começaram a compartilhar certos comentários. Se não me engano é chamado de Gemara, que foram certos comentários que os mestres faziam da lei e ficavam como anexos à própria lei. Então o que aconteceu? A lei que Moisés deu, ela começou a ser então ampliada. Imagine que o texto bíblico então como se ficasse um pouco mais alargado. Por exemplo, eles começaram a diluir a lei em regrinhas mais específicas. Um exemplo, você diz assim, a lei de Moisés diz no mandamento que deve guardar o sábado. Só que os mestres da lei, nas suas tradições orais e nos seus comentários, que viraram texto escrito, eles começaram então a dizer, no sábado você não pode, exemplo,
carregar lenha, não pode curtir o couro, não pode costurar o couro, não pode tecer o couro, você não pode colher espiga, você não pode debulhar espiga, você não pode jogar água, você não pode pegar água, você não pode cuspir no chão, você não pode dar comida para o boi, não pode amarrar o boi, não pode puxar o boi. Uma lei vai ser diluída em 70 regrinhas, e com o passar dos anos, a crença do judaísmo, ela ficou super saturada das tradições e costumes que os mestres deram. Fez sentido isso, irmãos? Esse era o conceito do judaísmo, ou seja, a religião do Antigo Testamento e dos dias de Jesus. A lei então começou a ficar super pesada, porque ela ficou cheia de opiniões dos mestres, de costumes e cheia de regrinhas. Mas esses homens então começaram a se converter a Jesus Cristo. Eles ouviram a pregação dos apóstolos, e o próprio livro de Atos diz que fariseus, escribas, sacerdotes começaram a se converter ao cristianismo. E eles então começaram a seguir os ensinos dos apóstolos. Mas chegou um dado momento, irmãos, que eles entraram em conflito. E eles começaram a influenciar a igreja, dizendo que os não-judeus deveriam guardar as tradições e os costumes dos judeus. O que eles queriam? Levar as tradições deles, judeus, para os não-judeus. Ou seja, o processo de judaizar as pessoas. E isso foi um grande problema para a igreja daqueles dias. Eles começaram, irmãos, a influenciar os crentes espalhados pelo mundo. E parece que o negócio virou assim uma cruzada missionária. Imagine o seguinte, que Tiago e Adolfo e Adilson são judeus convertidos, que acreditam que os costumes da lei de Moisés são essenciais para a salvação. E a gente fala, não, a gente tem que levar isso para todo lugar. Aí vamos imaginar então que o irmão Luiz ali é Paulo, o apóstolo. E Paulo, ele faz a sua viagem missionária. O Luiz vai em Carandaí pregando, Barbacena, Correia de Almeida, Juiz de Fora, e ele passa pregando Cristo. E nós vamos então atrás, dizendo, olha, vocês acreditaram em Cristo, mas a gente veio aqui para dizer que tem que ser circuncidado, que tem que guardar o sábado, que tem que se abster dos alimentos, que tem que guardar as festas. Então, Paulo sofreu muito isso. Onde ele ia pregando Jesus, esses homens começaram a ir pregando a necessidade de também guardar os costumes e as tradições. Os judaizantes, irmãos, foram uma pedra no sapato de Paulo. Na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, na carta aos Filipenses e principalmente na carta aos Gálatas, Paulo tem que lutar contra eles, porque eles estavam dizendo que Jesus não é suficiente. Então, irmãos, o que era a crença deles? Para os apóstolos, Jesus é suficiente. Vou deixar isso aqui para uma comunicação visual aqui. Que Jesus Cristo é uma coluna única para a salvação humana. Só que para eles, Jesus não deveria ser o único elemento. Deveria ter também ao lado, para a salvação, vou usar a palavra lei. Então, eles começaram a mostrar que a salvação dependia de uma parceria entre o sacrifício de Cristo e a obediência aos costumes da comunidade judaica. Bem, algumas observações aqui, irmãos. Eles não compreenderam a suficiência de Jesus Cristo. Eles não compreenderam. A mensagem dos apóstolos é: Jesus é suficiente. E a Bíblia, irmãos, ensina isso. A palavra vai dizer, Pedro e João disseram em Atos 4, não há salvação em nenhum outro ou nenhuma outra coisa, porque debaixo do céu não tem outro nome pelo qual o homem pode ser salvo. Lá em Hebreus 7,25, Paulo, o escritor que foi, ele diz: por isso, Jesus pode salvar totalmente o homem que por ele se chega a Deus.
A palavra é também bastante clara. E, irmãos, esses são dois textos, mas a palavra é mais complexa, ela vai dizer mais e mais sobre isso, que Jesus é suficiente para a salvação humana. Mas eles acreditavam então que Jesus não era tão suficiente assim. Eles acreditavam que o sacrifício de Cristo era necessário, mas eles acreditavam também que o homem deveria guardar a lei e os costumes dos judeus. Eles começaram, irmãos, a promover a circuncisão, ou seja, o corte de uma pele, de uma parte do órgão genital masculino, que era uma tradição na comunidade judaica. Todo homem deveria ser circuncidado. Eles então começaram a dizer que os homens não judeus deveriam também ter essa parte do órgão masculino cortado, que era essencial. Começaram a falar da abstinência de alimentos, de guardar o sábado e os dias sagrados, e eles começaram a difamar o apóstolo Paulo. Eles, para atacar Paulo, começaram a dizer que ele não tinha autoridade de apóstolo, que ele não era um dos 12 que começaram a jornada com o próprio Cristo. Eles começaram a diminuí-lo e começaram então, irmãos, a causar um grande conflito. Esses eram os judaizantes, tá bom? Vou te mostrar no texto bíblico onde eles estão e como eles são combatidos, tá? Vamos abrir nossa Bíblia em Atos, capítulo 15, e vou mostrar para vocês o concílio de Jerusalém. Esse é provavelmente o primeiro concílio da história da igreja, e ele foi muito importante. Atos capítulo 15. Esse texto, ele é muito claro, tá? Ele diz o seguinte, capítulo 15 de Atos, observe, irmãos, com atenção como que o texto expõe o assunto. Ele diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia, ou seja, região de Jerusalém, pessoas que cresceram no judaísmo, eles ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha o negócio, irmão. Já eram irmãos, já tinham crido em Cristo, e vem então alguns dizendo: se os homens, se o povo não for circuncidado, a salvação não vai acontecer. O versículo 2: tendo havido então da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem para Jerusalém aos demais apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, eles atravessaram a Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram alegria a toda a igreja. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então se insurgiram, se rebelaram alguns dos fariseus que haviam crido e diziam: é necessário circuncidá-los e determinares que guardam a lei de Moisés. Olha o cenário, irmãos. É exatamente o que disse. Eles começam a influenciar a igreja, Paulo contende com eles, a briga fica acalorada e eles não encontram outra alternativa. Marcam uma reunião em Jerusalém, os apóstolos estarão ali, eles vão convidar esses homens, eles vão convidar esses homens que estavam se rebelando, vão convidar Paulo, Barnabé e todos os líderes da igreja. Não chamaram só os apóstolos, chamaram os líderes da igreja. Eles então se reuniram para esse debate. E os fariseus convertidos disseram: tem que circuncidar e tem que guardar a lei. Aí a grande pergunta é: o que decidiram então os líderes da igreja? Olha o versículo 12, irmãos. O versículo 12. O versículo 12 diz: e toda a multidão ficou em silêncio
passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam a respeito dos sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também os não-judeus, ou gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde o passado, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Olha essa palavra, irmãos. Depois que eles começam a apresentar os argumentos, Tiago, provavelmente aqui o irmão de sangue de Jesus Cristo, filho de Maria, ele se levanta como líder da igreja de Jerusalém e ele fala: não é necessário perturbar os não-judeus com esse ensino. Ele vai dizer: Deus tem um plano para todos os povos da terra. Deus chegou aos não-judeus e salvou eles por meio de Jesus Cristo, e não é necessário perturbar a fé deles com essas regrinhas que não tem nada a ver com eles. Tiago, então, ele faz uma observação, ele diz: não vamos perturbá-los, mas vamos dar para eles algumas orientações. E que orientações eram essas? Se afastem dos ídolos, não se envolvam em relações sexuais ilícitas, ou seja, tenham uma moralidade conforme a vontade de Deus. Ele vai dizer: não comam a carne de animais sufocados, se abstenham do sangue. Isso, irmãos, foi o resumo que eles fizeram. Dentre os aspectos da lei que os judeus queriam impor para eles entenderam que não era necessário aquilo: circuncisão, sábado, dia festivo, vestimenta, abstinência de alimentos, nada disso. Aquilo não era necessário, porque Cristo é suficiente. Mas eles disseram: vamos dizer para eles evitar outros deuses, para que eles evitem a imoralidade e para que não comam o sangue. Irmãos, o sangue é um mandamento para ser evitado desde antes da lei. Ele está no pacto de Deus com Noé, então o sangue fica fora, né? Então ele vai dizer: evita o sangue não está na lista, não pode. E eles repetem isso. E o que é que acontece? O versículo 22 fala: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Eles então elegeram dentre eles alguns homens e os enviaram com Paulo e Barnabé para Antioquia para comunicar essa mensagem. Estou fazendo uma leitura adaptada do texto porque foi o que aconteceu. Quando Tiago deu essa perspectiva, todos então disseram: Tiago, parabéns, você está coberto de razão. Os judeus, eles têm todo sábado lá na sinagoga aqueles que ensinam o sábado, as roupas, a comida, aqueles hábitos. Se eles querem praticar isso, vai para a sinagoga no sábado, mas dê liberdade para os não-judeus viverem a liberdade em Cristo. Então, irmãos, o concílio de Jerusalém, que aconteceu aproximadamente 15 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele tomou ocasião para tratar desse assunto. Se Cristo veio, a morte dele é suficiente ou não é suficiente? A igreja decidiu que sim, a morte de Cristo é suficiente. Vai para Gálatas, irmãos, vamos avançar um pouquinho. O texto de Gálatas é muito bom, ele vai ser bastante claro para nós também, tá? Gálatas, capítulo 2,
Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 5. Paulo está narrando o mesmo que aconteceu em Atos, tá? Capítulo 15. Gálatas capítulo 2. O texto diz: 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Eu subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os não-judeus, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo, irmãos, aqui, ele narra a ida dele, como diz em Atos 15, para aquela reunião. E olha como que Paulo narra aos Gálatas a palavra. Ele diz: homens se intrometeram no meio da igreja com a intenção de roubar-nos da nossa liberdade em Cristo, tentando nos colocar de novo debaixo do jugo da escravidão da lei. Irmãos, Paulo então ele entende que esses homens são falsos, homens que estão indo contra a liberdade proposta por Cristo, homens que promovem a escravidão, homens que não pregam o Evangelho. Os fariseus, eles se tornaram conhecidos por tornar a lei de Deus penosa, por tornar a lei de Deus penosa. Eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que a lei que Deus deu a Moisés, ela não era um peso. A lei que Deus deu a Moisés não era pesada. Se a gente lê, por exemplo, os 10 mandamentos, a gente observa que Deus não deu para eles nada que era pesado. Até mesmo o sábado, que virou um fardo para o judeu, era para ser um dia de alegria, de leveza. O que Deus queria fazer era: judeu, separa um dia, descansa, para tudo, fique em casa, adora, fica lá com a família, tira um dia de descanso. Mas o dia que era para ser de descanso virou um dia de peso, porque os mestres criaram tantas regras para o sábado que você corria o risco de transgredir alguma delas, e você ficava então com aquele peso, escravizado por essa lei. Aí quando Jesus Cristo veio, o que ele disse muitas vezes para eles? Que eles eram falsos, que eles atavam fardos pesados nas costas dos homens, fardos que nem eles podiam carregar. Jesus chamou eles de falsos mestres, de hipócritas, de que eles não eram verdadeiros mestres da lei. E o próprio Jesus, Deus encarnado, disse que eles adulteraram a lei de Deus. Jesus disse que da mesma forma como o fermento altera a massa, a tradição dos judeus adulterou o ensino, e que eles então se tornaram falsos. Tem uma parte que fala que Jesus disse assim: o sábado foi feito para servir ao homem, e não ao homem. É exatamente isso. Explica bem a diferença entre certas pessoas. Isso, é exatamente isso, Marcelo, porque na verdade eles chegaram a um ponto tão crítico que vocês vão observar. O sábado é um exemplo. Jesus cura um homem no sábado, e eles criticam Jesus porque Jesus curou um homem no sábado. Está lá no início do livro de Marcos. Jesus Cristo cura um homem que estava enfermo, que foi descido até onde Jesus estava, numa maca, e Jesus cura aquele homem e fala: homem, pega o teu leito, levanta e anda. Irmãos, o homem era paralítico há anos, o homem não sabia o que era andar. Jesus cura aquele homem e fala: meu amigo, levanta agora, bota esse leito debaixo do braço e vai para casa feliz. O povo ficou bravo porque Jesus mandou ele carregar o leito. Aí Jesus Cristo olha para eles e fala: vocês são tudo falso. Mas o que esses homens queriam fazer? Levar para a igreja a mesma coisa. Eles começaram então a disseminar na igreja o mesmo ensino, ou seja, eles queriam
espreitar a liberdade que o homem tem em Cristo e fazer com que eles voltassem ao regime da escravidão. E quer ver o que Paulo fala, irmãos? Olha como que é legal os versículos que vou mostrar para vocês. Vá ao capítulo 3 e observe o versículo 1. Olha que esses textos que nós vamos ler agora são muito bons. Ele diz assim, oi? Capítulo 3 de Gálatas mesmo. Aí, Fernandão, você gosta desse, hein? Ó, Gálatas insensatos, isso é bom, hein? Isso é uma palavra de poder. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Olha como que ele começa, irmãos. Gálatas, vocês são muito insensatos. Quem fascinou vocês? Mesmo tendo Jesus Cristo sendo crucificado, e vocês sabem disso. Ele diz, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Olha, irmãos, como a palavra é confrontadora. Ele vai dizer, vocês são insensatos. Vocês viram Cristo, sabem que Ele foi crucificado, e vocês creram em Cristo. E porque creram em Cristo, vocês foram salvos, receberam o Espírito, foram alvo de milagres de Deus. E agora homens chegaram aqui, ensinando as obras da lei, e vocês então estão rejeitando esse Cristo e voltando para a carne. O que Paulo diz, irmãos, no versículo 2 e 3 é: vocês começaram a jornada por meio da fé, agora estão voltando a acreditar que é o seu esforço que vai santificar vocês. Ele disse, começaram na fé, agora estão buscando o aperfeiçoamento no braço da carne. Ele diz, se vocês fizerem isso, a morte de Cristo foi em vão. Não pode ser assim. Acontece, está aí. Você vai ver que é exatamente isso. Começa, o homem ouve a mensagem da fé e logo acaba sendo iludido. E a gente acaba achando que não é a fé suficiente. Meus irmãos, a fé é salvadora pela suficiência de Cristo. E quando alguém acredita que pode fazer alguma coisa por si mesmo sem a fé, é um perigo. Vá ao capítulo 5 e veja comigo os primeiros versículos também. Observem lá, capítulo 5, versículo 1 a 7. O texto diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Irmãos, olha, essa palavra é clara demais. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça então caíram, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que vem da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Paulo, irmãos, usa um argumento imbatível. O argumento de Paulo não deixa margem. E Paulo então ele diz o seguinte: Cristo libertou vocês do jugo da religiosidade, do judaísmo. Ele libertou vocês, vocês ouviram e começaram a caminhar bem na fé. Só que agora vocês estão voltando à escravidão. E Paulo diz: aqueles que aceitaram a circuncisão, porque, irmãos, vamos admitir aqui, alguns influenciados começaram a se circuncidar. Imagine, vamos pensar, nós estamos aqui no Brasil,
E a gente está vivendo aquela época, nós não somos judeus. E vem então lá da região de Jerusalém alguns fariseus e dizem que igreja que está reunida em Lafayette tem que ser circuncidado para ser salvo. Aí alguns de nós falam assim: opa, eu devo ser circuncidado então. Aí alguns homens aqui aceitam a circuncisão para ser salvo. Aí o que Paulo diz? Se você acha que vai ser salvo por isso, admita o seguinte: o homem que quer ser salvo pelas obras da lei precisa então cumprir toda a lei para ser salvo. Se você diz que quer ser salvo por seu próprio esforço em obedecer toda a lei de Deus e não pelos méritos de Jesus, tudo bem, guarda toda a lei, tá bom? Então, se Cristo não é o seu meio de salvação, se você quer ser salvo pelo seu esforço, então guarda tudo, cumpre tudo. Seja perfeito então por guardar toda a lei, já que você não quer ser salvo pela fé. Aí o que Paulo vai continuar dizendo? Que o homem não é capaz de guardar toda a lei, que o homem que guarda 9 pontos e tropeça em um, ele se torna culpado e transgressor como aquele que transgride em 10. Ele vai dizer: você não vai ser capaz de ser salvo pelo seu esforço, mas se você rejeita Cristo e procura ser salvo pelo seu próprio esforço, você está perdido. Então Paulo diz: de Cristo estão desligados aqueles que querem se justificar diante de Deus pela obediência da lei. Ele diz então: vocês rejeitaram a graça, o versículo 4, caíram da graça. Porque, irmãos, observem qual é o conflito. Cristo nos salva pela graça, ou seja, por um favor. É como se Cristo dissesse assim: meu amigo, vamos pensar nisso, irmãos. Jesus falando isso para o fariseu que vivia debaixo daquele jugo, ele fala: meu amigo, você pode ser salvo só crendo em mim. Não precisa carregar esse fardo pesado que nunca vai te salvar. Recebe a salvação de graça. Mas o que eles estavam fazendo? Talvez intencionalmente ou por ignorância, eles estavam rejeitando a oferta de Cristo e dizendo: não, eu quero ser salvo pelo meu esforço. E Paulo diz então que o homem que faz isso rejeita Cristo e da graça ele cai. Graça para nós é um negócio difícil de entender, porque a gente vive uma sociedade que ela é teoricamente meritocrática. Você recebe se faz. O filho vai ganhar um presente se obedecer, vai ganhar a sobremesa se comer o almoço, a gente vai receber a promoção se trabalhar bem. Só que quando chega no aspecto da fé, Jesus vai dizer assim: meu amigo, você vai receber a salvação pela fé, é de graça. Mas aí entra aquele conflito: mas e onde fica a obediência? É aí que a igreja vai ficar num grande conflito. Aí a grande pergunta é: eu obedeço para ser salvo? Ou eu obedeço porque sou salvo? A igreja ela acaba se perdendo porque eu vou acreditar, irmãos, quero acreditar que tem gente que faz isso inconscientemente, mas tem aqueles que fazem conscientemente, acabam criando certos adereços e acessórios à fé, como se aquilo fosse necessário, como se a gente tivesse que fazer coisas para agregar aquele mérito da salvação, o que é perigoso, e é o que Jesus combate. Irmãos, Jesus nunca foi contra a lei de Deus. Lembra que eu mostrei no princípio? Deus deu a lei, e a palavra toda vai dizer: a lei é boa, a lei de Deus é boa. João vai dizer na primeira carta, no capítulo 5, que os mandamentos de Deus não são penosos. Mas o que atrapalhou a lei? Não foi a lei em si, foi a interferência humana. Por quê? Os mestres, eles atrapalharam, eles adulteraram o ensino de Deus em algum nível, tornando ele super pesado, porque eles acrescentaram as perspectivas deles. E acaba que a igreja, ela tem que tomar muito cuidado ainda hoje, porque é isso que acontece. Eu mencionei no princípio, e lá em casa, eu e Samira, a gente sempre conversa muito isso. Tadinha, ela está num conflito muito grande, né? Porque quem cresceu nesse contexto de igreja como nós, onde tudo sempre foi muito controlado, assim, né? A gente sempre andou alguém fazia um risco aqui, e aqui falava: Tiago, tem que andar aqui. E às vezes não ensinava que a gente tem que andar assim, guiado por Deus. A gente ficava vivendo nesse ambiente de regra e ficou num conflito. Mas é um conflito, irmãos, que muita gente não compreende. Por quê? É nossa tendência humana, como o Fernando falou,
eu levo o evangelho, mas eu levo o meu costume. O pastor Tiago gosta de praia, por N razões. Eu ensino que praia não é bom. Aí eu dou todos os meus argumentos para dizer que praia não é bom, que praia tem gente pelada, que praia tem sol, que praia é suja, que a areia está suja, que lá não sei o que papai. Aí você sai daqui e fala, pastor pregou, a praia é ruim, mas é eu. Aí eu falo assim, não, todo mundo tem, as irmãs, tudo tem que usar saia, por essa razão. Aí você começa a impor uma série de coisas que tem a ver com eu. Aí dentro da própria igreja você descobre que tem, aí vai ter o pastor que fala que praia é ruim, tem o pastor que fala que praia é bom, aí tem o que fala que calça pode, que saia que pode. Aí você olha para a igreja e você fala, meu, mas o povo é muito confuso. Aí o que o pessoal diz? A Bíblia é confusa, porque ele vai na igreja do pastor Tiago, ouve isso, aí vai na igreja do pastor João, aí ouve aquilo, vai na igreja do outro pastor, ouve aquilo. A pessoa que é crente madura, ela entende isso, mas e o ímpio que está caminhando para conhecer o evangelho, ele fica confuso, porque ele ouve um falar que pode, o outro falar que não pode, e aí gera uma confusão. E te enche de perguntas. É isso. E aí você descobre. Eu fui em tal lugar e eu vi isso aqui. Por que na sua não? Aí você fica apertado. Irmãos, nós vamos concluir. Quero mostrar para vocês onde tudo o assunto encerra de vez. Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o 21. Vou ler rapidinho, sei que a hora acabou. E esse texto mostra para nós a suficiência da obra de Cristo. E Paulo vai usar uma palavra que é tão clara, que ela vai nos ensinar claramente. Diz, olha o conflito, irmãos. Quando, porém, Cefas, que é o apóstolo Pedro, veio à cidade de Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque ele agiu de forma repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os não-judeus. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha o que Pedro fez, irmãos. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, irmãos, eu falei que era capítulo 1? Não está todo mundo acompanhando aí, capítulo 2, tá? Versículo 14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Está aí o verbo, judaizar. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é declarado justo, justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Porque, irmãos, ninguém pode cumprir toda a lei perfeitamente. Versículo 17 diz: mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu. Irmãos, é claro o texto. Paulo repreende Pedro, porque Pedro ele agiu como um hipócrita. Pedro, quando estava lá em Antioquia, na Síria, Pedro estava comendo, compartilhando o tempo com os irmãos de lá, mas aí quando chegaram aqueles que praticavam a circuncisão, Pedro então afastou-se dos outros e fingiu que não tinha nada a ver com eles, ou seja, Pedro ficou com vergonha. E Paulo então repreende Pedro e fala: Pedro,
você está indo contra aquilo que você prega. Porque se você diz ser um pregador do Evangelho de Cristo, você está anulando aquilo que você mesmo prega. E Paulo então diz: eu morri para a lei, vivo agora pela fé em Cristo. Irmãos, é aqui que vai entrar a conclusão. O homem que acha que pode ser salvo pela sua obediência, ele anula os méritos de Cristo. Mas o homem que de fato crê em Cristo, ele vai procurar viver em obediência, porque ele ama Cristo e porque ele quer fazer isso para a glória de Deus. Resumo nessa palavra: minha obediência, ela não pode existir para minha justificação, mas minha obediência existe para a glória do meu Senhor. Eu não obedeço porque quero ser salvo, como se eu dissesse: Deus, eu mereço salvação, hein? Olha só, eu cumpri tudo. Não, eu obedeço porque eu entendi quem Deus é, entendi quem Cristo é, e agora a minha obediência não é para dizer eu mereço, mas é para dizer: Deus, o Senhor merece a minha obediência. A obediência do cristão, irmãos, não é para o seu mérito, é para a glória de Deus. Então a obediência, ela deixa de ser um fardo, ela passa a ser um estilo de vida que glorifica o Senhor. A gente não pode inverter o papel, porque quem diz que o homem é salvo por obediência a qualquer coisa, acrescentando outro elemento à salvação, essa pessoa está anulando o sacrifício de Cristo. E aí, irmãos, é um erro gravíssimo, né?